Fala galera, beleza? Pessoal, hoje a gente vai ter uma aula aí de geografia, beleza? O conteúdo é a deriva continental e as placas tectônicas. Pessoal, por muito tempo acreditavam-se, né, que os fenômenos que ocorrem na natureza, eles eram fenômenos espirituais, entendeu? Então, existia um misticismo de trás de tudo isso. E aí, com o tempo, a ciência foi provando ao homem que existiam coisas além da religiosidade, além da espiritualidade que ocorria no nosso planeta. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês observem: as placas tectônicas, elas são placas que estão abaixo, tá, da onde a gente está, que é a superfície terrestre. Ou seja, elas estão na crosta terrestre, beleza? Seguinte, a teoria da deriva continental, ela foi criada por um homem chamado Wagner, beleza? A gente chama de Wegener, né? Se escreve, né? Então, esse alemão, né, Alfred Wegener, ele escreveu essa teoria, né? E ele mostrou que isso dava certo com um detalhe: as placas tectônicas, se elas se movimentassem, uma prova seria de que o continente da América do Sul se encaixasse no continente africano, entendeu? Aí ele fez uns desenhos e provou que essas peças poderiam se encaixar. Então, provavelmente essa separação ela ocorreu por esse motivo, por causa da movimentação das placas tectônicas, tá? Ó, vocês vão ler o texto, tá? Vão entender então mais detalhado o que é essas placas tectônicas, além do que o professor falar. E tá aqui, ó, como se formam os continentes da Terra. Então, é o seguinte: conforme as placas tectônicas se movimentam, é como você pegar um lençol e colocar um lençol sobre o outro. Coloca um lençol sobre o outro. Aí você puxa um só. Você puxa só de baixo. O de cima vai sofrer movimentações. E o relevo não vai ficar igual na superfície. Vai ficar ondulado, vai ter algumas diferenças que vão ocorrer, entendeu? Então vocês vão observar. Pessoal, vamos continuar olhando aqui. Seguinte, ó, as placas tectônicas em movimento. Tá aí como seriam os continentes todos juntos, tá? Olha essa imagem aí, ó, desse globo terrestre. É uma imagem como seriam todos juntos, num período aí muito anterior ao período que a gente tem hoje, tá? Que a Terra tem as separações dos continentes. Então vocês vão observar isso aí, ó. Vamos lá, correntes de convecção. Ó, vamos lá, a matéria quente do manto sobe, tá? Ocorre uma erupção e essa matéria quente sobe conforme a Terra recebe radiação solar. Pode acontecer também essa movimentação tectônica, tá, pessoal? Porque a movimentação tectônica ela é resultado das ações naturais do planeta Terra ou sob influência do Sol, tá bom? Então vai ocorrer essa movimentação das placas, né, e separando elas por causa desse ciclo aí que ocorre com a placa. Vamos lá, o terceiro item aqui, ó. Quando as placas se chocam, uma delas é arrastada para baixo da placa vizinha. Ou seja, quando elas vão se encontrar, aí uma desce e a outra sobe, passa por cima daquela. E aí essas mudanças fazem com que a Terra se renove, entendeu? Inclusive muitos materiais, ouro, diamante, coisas desse tipo, são encontrados em regiões vulcânicas, né? E quando ocorre essa movimentação, os materiais como ouro e diamante vêm para a superfície. Por isso que a gente consegue encontrar às vezes com facilidade, entendeu? Mas ninguém cava muito para poder encontrar ouro e diamante porque tem na superfície. Mas o núcleo da Terra tem muitos metais preciosos e pedras preciosas também. Item 4 aqui das correntes de convecção. Mergulha, se aquece e novamente sobe. Então isso aí é o que acontece, tá? Planisféria das placas tectônicas. Mostra aqui quais são as placas tectônicas que existem. Placa sul-americana, placa africana, placa norte-americana,
placa do Pacífico, placa antártica, placa australiana, aliás, placa arábica e placa iraniana, né? Além da placa Euroásia, né? Tem mais outra aqui, ó, placa das Filipinas e placa do Pacífico. É que tá bem pequenininho, por isso quase não consegue enxergar. Entendeu? Então são muitas placas aí que existem no nosso planeta e todas elas juntas formam o globo terrestre, beleza? É como se a gente tivesse uma laranja, mas como se tivesse uma bolinha uma bolinha de futebol mesmo, mas que ela tiver de vidro, podia ser, mas que tivesse trincada. Essas separações ocorrem, entendeu? Vamos lá. Como que ocorreu a formação da Cordilheira dos Andes, galera? Isso aqui é muito interessante. Só para vocês lembrarem, Cordilheira dos Andes, ela está localizada aqui na América do Sul. Ela tem mais de 20 mil quilômetros de extensão, beleza? Então acredito que é uma das maiores cordilheiras do mundo, tá? Ela pega desde o sul da América do Sul até o início da América Central, tá bom? É uma cordilheira muito grande, tá? Então, a Cordilheira dos Andes, ela é formada exatamente por esse processo. O material entra por debaixo da parte continental e aí eleva todo ano 7 centímetros aí a altitude dessa montanha, tá? Então a Cordilheira dos Andes ela ainda está crescendo, tá bom, pessoal? Uma coisa interessante, se vocês procurarem vídeos na internet falando sobre a Cordilheira dos Andes, vocês vão ficar encantados. É muito bonito, tem muita coisa interessante, inclusive é roteiro turístico para muitas pessoas. Então a cidade no lugar bem alto, construída pelos indígenas nativos da América do Sul, chamada Machu Picchu, né, que foi construída em cima das montanhas. Então tem muita coisa interessante aí. E isso fica no Peru que eu tô falando, tá? Na cidade de Cusco, tá bom? Mais precisamente em Cusco. Aí você vai até Cusco, né, e depois procura pegar um trem e se direcionar até esse lugar. Mas é interessante, essas cordilheiras, elas são cordilheiras mesoceânicas. Ou seja, porque a placa tectônica se movimenta debaixo da água e faz com que o continente se levante. Então elas são chamadas de mesoceânica, beleza? Pessoal, ó, vamos lá, tem uma atividade aqui, ó. Quais informações sobre a estrutura representada, exatamente, a estrutura representada, podemos extrair desse bloco diagrama? Essas informações estariam visíveis em um mapa? Seguinte, olhando aí os diagramas, tá? Essas imagens e tal, como que a gente poderia descrever isso, né? Quais são as informações sobre a estrutura representada que podemos extrair? É o seguinte, nós temos aí, ó, manto, tá vendo, ó? Quer ver? Deixa eu dar um zoom para vocês verem aqui nessa imagem aqui, ó. Ó. Deixa eu pegar aqui, pera aí, só um pouquinho. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir chegar bem perto aqui para ver. Na apostila de vocês vai estar bem melhor a imagem. Aí vocês vão conseguir acessar cada item desse aqui. Aí vocês vão selecionar, né? Colocar eles em ordem lá na resposta, entendeu? Porque ela tá falando sobre a estrutura. Então você vai falar sobre a estrutura, tá? Das placas tectônicas, beleza? Fala-se bloco, mas são placas tectônicas. Vamos lá, questão número 2. Que fenômeno esse bloco diagrama representa? Explique e indique suas possíveis consequências. Então, pessoal, quando movimenta a placa tectônica, pode acontecer de derrubar casas, pode acontecer de derrubar prédios, entendeu? A Terra treme muito quando essas movimentações tectônicas ocorrem. Então é muito perigoso quando elas ocorrem, porque muitas pessoas morrem, destrói tudo, destrói hospitais, escolas, casas, as pessoas ficam desabrigadas, perdem plantações, ocorrem às vezes desastres nucleares, porque movimenta e racha aquelas usinas nucleares, igual aconteceu em 2011 lá no Japão. Então tem muitas coisas perigosas que ocorrem aí por causa desses fenômenos, tá bom?
Então vocês vão explicar esses detalhes aí, ó. Questão número 3, vamos lá. Com base em quais evidências o cientista Alfred Wegener, né, chegou à conclusão de que os continentes atuais são originários de um único gigantesco continente? Lá no texto está dizendo o seguinte, que ele observou que os dois continentes se encaixavam. Então você vai ter que olhar lá esses detalhes. Por que ele, com que argumento ele usou? Se ele disse que os dois se encaixavam, ele tinha que provar isso. Então o que ele fez? Vocês vão ver lá, o professor até explicou agorinha e vocês vão conseguir responder. Beleza? Vamos continuar? Questão número 4. Como os movimentos das placas tectônicas podem expandir os oceanos e formar montanhas? É o seguinte, conforme eles movimentam, eles jogam a terra para cima. E aí ela começa a ficar acima do nível do mar. Ou seja, ela estava submersa, agora ela está emersa. Emersa é acima, tá, do nível do mar aí no caso. Ficou emerso, ficou acima do nível do mar. Então quando elas passam a ser emersas, elas vão subindo, subindo, subindo e provavelmente em algum tempo se torna um novo continente. Vai surgir uma nova vegetação, alguns pássaros vão levar sementes e coisas assim. E aí o continente ele passa a se tornar um continente com a nova biodiversidade, tá? É muito interessante isso. Mas quase sempre os continentes surgem através da separação de um continente para com o outro, tá? Questão número 5, para marcar um X na resposta certa. Não é resposta errada, é resposta certa, beleza? Tá escrito lá, ó. São grandes blocos rochosos semirrígidos que compõem a crosta terrestre. Beleza, até aqui é verdade. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou afastar-se uma das outras. Podemos confirmar que... Vamos lá. O que a gente pode afirmar aqui? Terra, placas tectônicas... O que seria? Eu acho que a gente está falando de placa tectônica, não sei, né? Mas a gente está se referindo à Terra, ao planeta Terra. Mas o assunto aqui é placa tectônica, tá, pessoal? Não esquece, não. Vamos lá. Questão B. Resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. A. Movimentação das placas tectônicas. Formação da Terra. Qual seria? Beleza, pessoal? O professor acabou de falar aqui que a formação da Terra já ocorreu há bilhões de anos. Então, o que acontece de movimentar e criar fossas oceânicas, coisas assim, seria a movimentação das placas tectônicas, tá, pessoal? Então, fiquem ligados para vocês não errarem e o professor tá aí para ajudar vocês, beleza? Tchau, valeu!